A paz do Senhor, meu irmão, que é o evangelista Miguel de Souza. Trago uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Às vezes eu vou pregar na igreja, 2 semanas atrás eu estava pregando na igreja e eu falei assim: eu venho na igreja por dois objetivos. Em primeiro lugar, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E em segundo lugar, para ouvir Deus falar comigo através da sua palavra, através do louvor e possivelmente até de um profeta, por que não, né? E disse mais: se eu quisesse ouvir voz de homem, eu ficaria em casa, escutando a Rádio Farroupilha. A Rádio Farroupilha é uma das rádios que diz que tem 1 milhão de ouvintes aqui no estado. Não sei se é real isso aí. Então nós queremos ouvir a voz de Deus. E uma forma de ouvir a voz de Deus é através da sua palavra. Quando você quiser ouvir a voz de Deus, não precisa correr atrás de um profeta. Abra a Bíblia. São 1189 capítulos, 31.173 versículos. Se Deus não falar com você no primeiro versículo, mas vai falar no último, mas Ele não vai deixar de falar com você, através da sua palavra, né? Minha Bíblia está aberta aqui no Salmo de número 40, vamos meditar até o verso 4, quero falar algo importante. Você certamente que está começando a ouvir esta mensagem, precisa ouvir até o final, porque Deus vai falar com você. O Salmo 40 foi escrito pelo nosso irmão Davi, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Você observa aqui que ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Duas coisas acontecem aqui: Deus se inclina para ele e ouviu o clamor, ou seja, ouviu a oração de Davi. Deus ama você tanto quanto amava Davi. Nunca esqueça disso. Para Deus, o mesmo valor que Davi tinha, você tem. Você foi escolhido por Deus. Então, nunca esqueça que o mesmo valor que Davi tinha para Deus, você tem. E se ele ouviu o clamor de Davi, ele vai ouvir o seu clamor. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa as adversidades, você só precisa crer. A gente vê aqui, ó: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vivemos num mundo de impaciência. As pessoas são impacientes. Eu trabalho em ônibus como motorista, a gente vê as pessoas não têm paciência com ninguém. Estão vivendo uma época assim, uma correria tremenda, né? E as pessoas não são mais pacientes com ninguém. Acabou. Não existe mais esse negócio de ser paciente. Mas a Bíblia aqui, Deus continua dizendo. O nosso irmão salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantas pessoas têm tido seus sonhos frustrados porque não espera com paciência no Senhor? Quantas jovens se casam precipitadamente, por quê? Porque ela acha que estão ficando para titia, né? Não apareceu o príncipe encantado dela, e ela se atira na mão de qualquer um, e depois vem os problemas, né? Porque não teve paciência para esperar no Senhor. A Bíblia diz: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Então você tem que esperar no Senhor, estar sempre animado, não pode perder o ânimo, né? O verso 2 diz assim: o efeito da paciência do salmista. Aqui a gente observa que 4 coisas aconteceu na vida do salmista pelo fato dele ter sido paciente. O fruto da paciência, o efeito da paciência gerou no coração de Davi. Em primeiro lugar diz assim, ó, verso 2: tirou-mo de um lago horrível. Então Deus resgatou ele desse lago. A segunda coisa que Davi consegue, o segundo objetivo, diz aqui na sequência: tirou-me de um charco de lodo, certo? Então, a segunda coisa, tirou de um charco de lodo. Isso aqui é feito do sacrifício vicário de Cristo. Nós vivíamos nesse charco de lodo que simboliza o pecado, e o Senhor Jesus nos tirou de lá. Talvez você está orando por alguém da sua família que é desviado ou que nunca aceitou a Jesus, e essa pessoa só quer saber das drogas, só quer saber dos prazeres efêmeros desta vida,
mas não desista de orar por essa pessoa e sempre manter essa postura, esperando com paciência no Senhor, porque o Senhor vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. Você precisa crer nas promessas de Deus, tá? Aqui na sequência assim, pôs os meus pés sobre uma rocha. A terceira coisa que acontece com Davi aqui, por ter sido paciente. Deus firmou seus pés numa rocha. Essa rocha se chama Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo número 16, o versículo 3, Jesus para Pedro: tu és Pedro, voltou para ele, sobre essa pedra, ou seja, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você vê que o terceiro objetivo, o terceiro resultado positivo dessa paciência do salmista, firmou os pés dele numa rocha, né? A quarta coisa que aconteceu diz assim, ó: pôs um novo cântico nos meus lábios. Ou seja, aquela pessoa que vivia amargurada, que vivia frustrada, falando muitas vezes nós seres humanos, quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente fica amargurado, a gente fica triste, a gente desabafa. Tem pessoas que desabafam com palavrões, né? Mas o salmista disse que o Senhor colocou um novo cântico, ou seja, um cântico de alegria, um cântico de esperança. É isso aí que Deus quer colocar no teu coração, um cântico de esperança. Você precisa ter. O verso 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então o salmista está dizendo aqui que você precisa colocar no Senhor a sua confiança. Tem muitas pessoas depositando a sua confiança na política. Estamos aí no ano de eleição para prefeitos e vereadores, né? Os vereadores já foram eleitos, né? Mas os prefeitos de algumas cidades ainda vão se eleger, vai ter o segundo turno, e tem pessoas depositando as suas esperanças nos políticos. Não perca tempo com isso, vote, mas não ponha as suas esperanças na política. Eu lembro-me que alguns anos atrás, há 4 anos atrás, nós temos uma irmã aqui que já se candidatou, já se elegeu pela primeira, pela segunda vez agora. E eu lembro-me que muitos irmãos fizeram campanha para essa irmã, e eu na época era cobrador de ônibus, e quando foi apresentada a pauta lá para tirar os cobrador, essa irmã foi uma das primeiras a votar para tirar os cobrador. Então você não pode colocar sua confiança no homem. A Bíblia diz que em vão é o socorro do homem. Você tem que colocar sua confiança em Deus, na sua palavra, né? O salmista está dizendo aqui: bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu sei que talvez você está passando por um problema de saúde e tem colocado a sua esperança no médico. Coloque a sua esperança no Senhor. Ele vai usar o médico, com certeza, ele vai usar esse médico. Mas a sua confiança, ela deve estar no Senhor. É o Senhor é que te sara, é o Senhor é quem te cura, né, de todas as enfermidades. É o Senhor é quem tem solução para todos os meus e os teus problemas. A gente observa que a pessoa de nosso irmão Abraão, o Senhor mandou que ele saísse da região onde ele estava, de um dos caldeus, e saiu. Então, atendendo à ordem do Senhor, ele foi embora para uma terra que ele não conhecia, e agora a Bíblia diz que Deus promete a Abraão que ele dá um filho, né? Ele dá um descendente. O Abraão tinha 75 anos de idade. Você observa uma pessoa com 75 anos de idade, era casado com uma mulher, a nossa irmã Sara, que até então chamava-se Saraí, era uma mulher estéril, não podia ter filho. O nosso irmão Abraão já avançado de idade, e ele saiu dali, e o Senhor prometeu que daria um filho a ele. O Senhor disse: eu sou o teu escudo. Aí a pessoa de Abraão disse: mas como se o Senhor é o meu escudo, se eu não tenho filho? Eu tenho aqui Damasceno Eliezer, que era um mordomo, né, da pessoa do nosso irmão Abraão. Se eu tenho ele aqui, possivelmente a minha herança vai ficar tudo para ele. Deus disse: não, vai sair um da tua descendência, né, das tuas entranhas, vai sair um que será o teu descendente. Você observa que em 75 anos você já está desfalecido, sem muita esperança, e Abraão teve que esperar mais 15 anos. Depois de 15 anos, o Senhor aparece novamente a Abraão.
para fazer um pacto com Abraão, uma aliança. Você vê o processo de Deus, a forma como Deus trabalha. E quando Deus chega com Abraão e diz: olha, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Já passou-se 15 anos, Abraão se esforçando, fazendo tudo o que tinha que fazer por Deus. Mas a ordem de Deus era ser perfeito e anda na minha presença. O Senhor Deus disse a Abraão: olha, Abraão, sim, tu vai ali e tu pega uma cabra de 3 anos, pega uma bezerra de 3 anos, pega um carneiro de 3 anos, tu pega uma pomba e pega uma rola e vai e faz um sacrifício para me leva. E Abraão, a Bíblia diz que ele pegou aqueles animais e levou, partiu ali tanto a cabra, quanto a bezerra, quanto o carneiro. Deixou apenas as 2 aves inteiras. Colocou ali. A Bíblia diz que Abraão passou ali o dia todo, irmãos. Você imagina a cena, o calor causticante. A Bíblia diz que as aves, elas vinham, ou seja, os abutres, os urubus desciam, e Abraão os enxotava. E Abraão ficou ali. A Bíblia diz que até ao pôr do sol, deu ao pôr do sol, um tremendo sono na pessoa do nosso irmão Abraão. E quando deu este sono em Abraão, Abraão entrou numa escuridão tremenda. E Deus, aí em seguida, Deus conversa com Abraão. É interessante que depois Deus chama Abraão, depois deste sacrifício aqui, Deus pega a pessoa de Abraão e Abraão já desfalecido da sua fé. É o processo de Deus. Deus muitas vezes fala conosco através de sonho, mas nós temos que ter paciência para esperar o momento de Deus, para se cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Já havia se passado 15 anos e agora o Senhor Deus chamou Abraão. Porque Abraão, você observa que nesses 15 anos, ele, por falta de paciência, e ele contou possivelmente a experiência que teve com Deus, a nossa irmã Sara, né? E a Sara disse: olha, nós temos aí a H, a nossa serva, né, escrava, tu entra com ela, coabita com ela e vai dar descendente aí. Porque na ideia da irmã Sara, a promessa de Deus era só para Abraão. De repente, não tinha nada a ver com ela. Mas a promessa de Deus era para o casal, era para os dois. Deus queria abençoar ele e ela, a nossa irmã Sara também. Aí você vê o que acontece aqui. Ele foi, coabitou com Agar e ela engravidou. E quando engravidou, a Bíblia diz que a nossa irmã Sara começou a ter ciúme e disse para que Abraão mandasse Agar embora, despedisse. E assim ele fez. É uma outra história, uma outra vez a gente vai falar sobre a nossa irmã Agar. E as promessas também de Deus chegaram nela por meio de uma promessa que Deus tinha dado a Abraão. Né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então as promessas de Deus, elas são infalíveis. O que acontece agora? Os anos se passaram, Ismael já tinha nascido, já estava grande, né? E agora a gente vê, depois de quando fechou 99 anos, o Senhor Deus novamente aparece a Abraão. E Abraão já estava desfalecido. E o Senhor Deus disse a Abraão: vem aqui. Possivelmente numa noite estrelada, uma noite linda. Eu lembro-me que há algum tempo atrás eu fui numa fazenda com o irmão meu aqui da igreja. Ele me levou, eu fui dirigindo para ele. E nós fomos lá e eu lembro-me que estava ali muito bonito, aquele luar, aquelas estrelas. A gente nas grandes cidades, nas grandes capitais, a gente não atenta muito, né, para a beleza, para a natureza. Mas ali eu pude ver o luar lindo, as estrelas, a lua. E eu fiquei imaginando assim, o irmão Abraão, foi numa noite assim. Deus disse a Abraão, sai. Abraão sai da tenda e Deus disse: olha, dá uma olhada para o céu e conta as estrelas se acha que pode contar. E Abraão começou a contar aquelas estrelas e se perdeu. E Deus disse: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. Promessa de Deus. Já fazia 14 anos que Deus havia falado isso para Abraão. Um ano depois, Deus volta ali, troca o nome de Abraão para Abraão, trocou o nome de Saraí para Sara, e agora Deus permite que o menino nasça. Abraão já com 100 anos de idade. Mas Abraão, você observa que nesses 15 anos, dos 75 aos 100 anos de idade, né, esse tempo,
de Abraão, ele muito sofreu por falta da paciência. Precisamos ser pacientes. O nosso irmão Tiago ele diz: sede paciente até a volta do Senhor, como o lavrador aguarda. Você tem sido paciente? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.